O valor da persistência. O ato de persistir é uma das condições de vitória. Muitas vezes a vida mede a nossa fé opondo-nos à resistência. Os obstáculos fazem parte da nossa caminhada. E render-se a eles demonstra fraqueza. Não há na história da humanidade um grande homem que não tenha tido um fé inquebrantável. Somente por meio da persistência e do bom ânimo conseguimos tornar realidade nossos mais ousados sonhos. Quando se tem a certeza interior de que estamos no caminho certo, nada nem ninguém pode ser mais forte do que nós. Possuímos uma força poderosa, capaz de perseverar e conseguir tudo, bastando acreditar firmemente que, mesmo difícil, jamais será impossível. Aliás, o impossível é o possível. Que nunca foi tentado, chega quem caminha. Então, caminhe com determinação, jamais duvidando da sua capacidade de vencer. Você pode se acreditar que pode. Todos nós, quando bem intencionados, somos merecedores de uma vida nova. E para tanto, necessário se faz uma ação contínua e persistente, no sentido de tornar a nossa vida próspera e feliz. Sem esforço não existe vitória. Persista hoje e sempre. Persista mais e muito. E lembre-se, um mundo melhor começa em você. Que você, contador, possa persistir sempre para ser o melhor profissional contábil que seus clientes possam ter e também representar com dignidade nossa categoria. Boa semana para você e os seus. Obrigado pelo que me... Essa veio diretamente para nós. Tem pauta hoje? Hoje eu segue aqui. Ah, tem um rally aqui, ó, agora apareceu muito. Rally, depois Põe lançamento contábil. Lançamento contábil. Espera aí só um pouquinho. É desoneração, folha de pagamento. Qual que é seu nome? Cida. Cida.
Josino. Josino. Sociedade Simples Limitada. Tem um negócio da Jusseg aqui, que aí eu vou te dar a carona nela aqui. Josino. Fica sendo o primeiro aqui. Zé Walter. Parcelamento simples. Eli. Espera só um pouquinho. Eudes. Dá a carona aí da Sociedade Simples. Vai passar para primeiro assim aqui, a Eudes. Eu também quero um ganchozinho naquele parcelamento simples. E minha pauta é sobre Wagner. nota fiscal eletrônica do consumidor. Nota fiscal eletrônica. Consumidor. Só, né? Só estudo, né? Só essa primeira aqui vai dar pano para manga. Jusseg, primeiramente o Everaldo aqui. Falando não. Essa aqui é a da Jusseg aqui, ó. O pessoal me ligaram o seguinte: vamos supor que, de acordo com aquelas normas da junta comercial para autenticar o livro, a empresa começou como ME e terminou como EPP. A gente vai colocar no fim só a ME ou tem que autenticar do livro? Alguém tem algum conhecimento prático aí que queira dar falar? Não, o Everaldo está questionando da seguinte forma: você tem uma empresa, ela está ME, mas dentro do mesmo exercício ela transformou em EPP. Pergunta: autentica os livros como EPP ou como ME? ME. Deixa eu dizer. Tem que ser como EPP. Tem que ser como EPP, porque no final, se você fizer qualquer alteração, você tem que colocar no ato constitutivo lá, EPP. Quando você está constituindo inicialmente, você não coloca ME ou EPP no contrato, né? Mas a partir do momento que já está constituído, qualquer ato que você vai fazer é a situação atual que você tem que fazer. Inclusive, a autenticação dos livros diário, né, essas coisas também tem que ser a situação atual. Então, como EPP. Eu tive um caso ano passado desse jeito. A empresa mudou de ME para EPP, eu fiz o reenquadramento dela no meio do ano e quando fui autenticar o livro, tive que colocar como EPP. Eles estavam com ME no livro e eles me exigiram que EPP. Mas você justificou, você alterou na ficha cadastral, na Jusseg? Sim, fiz alteração lá. Inclusive o termo de abertura e encerramento do livro estava como o EPP. Ok, justamente essa que é o entendimento. Você vai autenticar os livros pelos dados cadastrais da ficha atualizada no Cefaz. Eu tinha um caso de uma empresa lá que eu autentiquei lá o seguinte: no exercício ela passou a ser EPP, eu tinha que autenticar no exercício anterior. Aí, eu tive que entregar. Eu autentiquei normal, sem EPP, e o exercício que ela passou a EPP e eu mudei o livro para EPP. Assim que eles autenticou para mim lá. Ela era normal, sem EPP na frente, depois, no outro exercício, EPP. Tá. Outro caso é o seguinte: vamos supor que a empresa, no mês de outubro, ela é nacional, mas ultrapassou aquele limite dos 20% da receita. Automaticamente, no próximo mês, ela vai ser presumido o lucro real. Aí, nós temos que autenticar o livro como Simples Nacional, até a data que ela saiu, depois autenticar outro como presumido. Automaticamente, quando nós formos apresentar aquele negócio do SF, apresenta o SF somente pelos 2 meses ou apresenta o SF por tudo? E é um questionamento por tudo, porque é para esse ano, né? O Ivan começou a falar aqui, passa o microfone para ele aí, vamos... Vamos ouvir o Ivan. Quis falar um detalhe que não estava saindo tá. o que era.
Então, esse é o questionamento que nós temos que deixar, ou então, chegar agora em outubro, ele fecha a contabilidade, apresenta-se o diário até outubro, como Simples Nacional, né? E depois ele vai passar a ser presumido o lucro real. Quando for em junho, apresenta somente de 2 meses. Deixa eu novembro e dezembro. Comenta aí, Ralo. Eu creio que no caso, não há necessidade de autenticadores diários, não. Eu acho que basta fazer um fechamento no mês de outubro. No mês de outubro, faz um balancete, pode fechar até um balanço ali naquele referente ao mês de outubro e continuar e depois fazer um lançamento, o fechamento final. Mas acontece que do Simples Nacional você tem um diário, mas já do presumido, ele não tem mais diário, ele tem o quê? É apresentar o magnético, lá em julho. Ah, entendi. Nesse caso, esse faz o fechamento em outubro e continua. Autentica o diário agora na junta e o outro é 2 meses com SF. Vai ser. Então tá certo. Lá magneticamente. Adair, quer comentar? Você acha, Adair? Na realidade, o presidente tem razão justamente pelo motivo do SPED contábil, o SPED fiscal. Nesse caso, se fosse anteriormente o lucro presumido, que até vai vingar agora até o final de 2014, poderia fazer um diário só, porque a contabilidade é única. A contabilidade vai espelhar a movimentação financeira da empresa. Agora, como a partir de 2015 vai incidir a obrigatoriedade do lucro presumido para o SPED fiscal, aí sim teria que fazer, porque vamos supor, os meses que estouraram como simples e passou para o presumido, aí você fica sujeito a uma outra obrigação acessória, que seria fazer o SPED fiscal e, obviamente, o SCD fiscal. 2014, para apresentar em junho, já é. Não, mas aí você vai apresentar a DIPJ só. Que é o FD. EFD. Isso aí nós vamos estudar até lá para a gente depois dar uma decisão, né? Okay. Outra, já dentro do caso também, vamos supor, o rapaz tem uma firma individual. Aí, o que acontece? Aí, ele e a irmã dele. Acontece que a irmã dele vendeu, passou para ele. E ele queria já direto pegar a individual dele e passar para a individual da outra, né? Não pode. Então, eu e o Fábio orientamos ele o seguinte, que ele transforma essa empresa individual numa limitada, o sócio que vai ficar, compra a parte, aí depois, daqui a um tempo, ele sai aquela que ficou a outra e ele volta a ser individual do, né? Essa foi a orientação que eu tenho para alguém tem alguma outra orientação para dar? O Wildes é bom nesse trem, vai lá. Você entendeu? Fala. Que isso, Wildes? Quer conversar hoje? Não, rapaz. Mas pode falar. A opção seria ele trazer um sócio para a empresa, depois ele volta a ser unipessoal e transformar ela, o sócio que deveria ter saído no início, sairia para frente, né? Seria assim mesmo, correto. Essa orientação. É isso agora, mesmo. Outra pergunta. Ele vai gastar um pouco de dinheiro com essas transformações, mas é o mal necessário, né? A não ser que ele extinga a empresa e inicia nova lá, senão não. Outra pergunta. Me falaram que se ela fosse da Eireli, poderia fazer isso? Não, porque a Eireli ela é individual. Também, né? Ela vai ter que trazer um sócio. Ela vai ter que transformar ela em sociedade empresária limitada. Todo jeito ela tem. Porque a Eireli, a única definição de Eireli, porque ela Calma aí, Ivandro. O empresário individual, ele tem a responsabilidade ilimitada. E a Eireli, a responsabilidade dele é limitada ao capital social. Só que ela já é um patamar mais alto, como é acima de 100 salários mínimos, para poder resguardar direitos de terceiros, não é isso? Correto. Porque a Eireli, ela é considerada também uma personalidade jurídica normal, de acordo com o artigo 44 do Código Civil.
né, para esses fins, mas ela, nesse caso aí, todo jeito é para transformar a sociedade empresária limitada, para trazer um sócio, para depois ela sair novamente. Foi transportadora para mim. Tá. Última. O tratamento seria a mesma coisa. É Irene? Não, ele é só individual. Não, ela é individual. Essa casa dele, só que acrescentou mais alguma coisa. Falaram para ele que se ele transformasse essa empresa no EIRELI, certo? Mas ele está capital. Como que ele vai comprovar 72 mil, gente? Não tem jeito, né? Aí não podia passar para o outro. Eu acho que não podia, né? É individual do mesmo jeito. O tratamento é como o Eudes colocou. Tanto faz para empresário individual como para a EIRELI, a tramitação dos processos são idênticos, porque vai transformar de individual em limitada, depois voltar a limitada para individual novamente. Então, é caso de fazer 2 processos. Dentro dessa pauta aí? No caso da parte da EIRELI, se eu tenho um patrimônio que já ultrapassa os 100 salários mínimos, não importa quanto que seja o capital, né? Isso já está incorporado, quer dizer, o meu patrimônio já incorpora como capital. Mas depende, né? O que você vai fazer o comparativo do patrimônio líquido. Se o patrimônio seu líquido é superior a 72 mil, aí você pode pegar, transformar a EIRELI, voltar transformar o sócio, o individual, vai adquirir o sócio da outra e transformar a EIRELI. Na minha concepção pode. Passa lá para o Eudes, que ele vai explicar. Pelo que eu entendi do Sr. Haller perguntando aí, é o seguinte: se o patrimônio líquido do que o lucro acumulado que tiver lá for maior do que já que é o 72, ele pode considerar, não, ele tem que fazer alteração de capital social, figurar o capital social como acima de 100 salários mínimos. Não, se tiver escriturado na conta lá de lucros acumulados, ela não vale, não. Ela tem que transformar ele em capital social. Tem que incorporar ele em capital social. Tem que fazer uma alteração contratual. Bem lembrado, bem lembrado. Esquecemos disso aí. Está certo, senhores? Tá ok. Vamos aí com o Josino aí. O que é? Põe a foto para mim aí. Transportadora. Atividade de prestação de serviço industrial. Sim, Sociedade Simples Limitada. A gente registrou uma sociedade simples limitada e fez em cartório. São 2 médicos, aí fez em cartório. Eu queria saber se não teria que levar esse contrato na junta comercial. Tranquilamente, você está corretíssimo, são sociedades profissionais. Inclusive, ele vai pagar o SSQN em relação a cada sócio, que fica bem mais barato. O comportamento seu para o caso dessa sociedade, ela obrigatoriamente é inserta em cartório. E eu não vi como quando registra na junta, a gente faz enquadramento, né? De EPP ou ME. E fazendo em cartório, tem como? Olha, meu, que era na comercial, passei para o cartório, também é ME também lá agora. Mas como é que faz esse enquadramento? Mesmo jeitinho. Requerimento normal. Tem um requerimento próprio do cartório? Não sei se você colocar no preâmbulo, certo, do seu contrato, antigamente tinha isso, lá na junta comercial não precisa mais disso agora, mas no cartório continua precisando. Deixa o Ronan comentar aqui, depois eu volto para você. Depois o Haller volta aqui, tá? A sociedade simples, ela veio, na verdade, substituir as antigas sociedades civil. Foi. Registra-se em cartório aquela sociedade simples, que nós chamamos de atividade regulamentada, como sociedade de advogado, no seu caso, sociedade de médico, é uma sociedade simples. SS não tem aquela expressão limitada, registrada em cartório. Ela veio substituir a sociedade civil. Em cartório tem-se também o mesmo trâmite lá da junta, tem um requerimento que você vai fazer, obedecer às normas do cartório, que é extremamente exigente na composição da sociedade, certo? Mas ela, na verdade, não mistura sociedade simples
com sociedade civil. Ela veio substituir a sociedade civil, que hoje é o nome da empresa SS, Sociedade Simples. Não tem a expressão limitada lá na frente. Sabe? Registrada em cartório, de atividade regulamentada. Pode, o correto é sem o limitado, só o ISS. Sociedade Simples. O Código Civil não contempla a palavra limitada, porém, os cartórios estão aceitando você dar nome à empresa, o nome que você quer. Se você quer acrescentar a palavra limitada, é um nome qualquer, como Pedro. Eles não vão te impedir de botar isso limitada porque você achou conveniente. Mas que é devido conforme o Código Civil, não. Como você coloca, por exemplo, você vai colocar um escritório de advocacia. Pereira e Advogados Associados, SS, Sociedade Simples. Não tem o limitado lá na frente em cartório. Sabe? Fala, Halle. Bom, sobre esse caso aí, eu estou com um problema porque é o seguinte, meu escritório é registrado como sociedade civil limitada, né? Mas tem o limitada. E por conta disso eu estou pagando uma estimativa na prefeitura. Eu acho que, inclusive, deve ser por conta do limitada. Eu vou ter que fazer eu penso que eu tenho que fazer uma alteração tirando o limitada e deixando só a sociedade simples. Não necessária por isso, é pela atividade sua, que ela é uma atividade regulamentada. É só de contadores. Ou tem economista lá no seu? Não, só contadores. Contadores. Então, a lei municipal, você paga-se o ISS fixo, aquele valor fixo. E como é atividade também que ela pode enquadrar no Simples, essa atividade de contabilidade. Pois é, ela é simples. Aí, exato, você exclui-se lá aquela alíquota do Simples e paga-se o ISS estimado pelo número de sócios da empresa. Não é porque tem a palavra limitada. É obrigado a pagar, paga-se pela estimativa por cada sócio, que é R$100 e poucos. Sabe? Tudo bem, mas aí é o seguinte, só que eu pago a estimativa que eu estou pagando, porque não além de pagar... Não é o fixo, você está pagando uma estimativa lá do ato 3, parece, da prefeitura. Estou pagando uma estimativa da empresa, não do sócio. Quer dizer, eu pago sobre a minha produção, sobre a minha pessoa física, eu pago normalmente na prefeitura. E mais essa estimativa. Pela empresa. Pela empresa. A estimativa que você está pagando é aquela fixa por profissional liberal. É por profissional liberal. Não é essa que o Eli comentou aqui lá. Hã? Não é essa que o Eli falou. Eu estou pagando a da empresa, essa do ato 3. Pelo número de sócio? Não. Pelo ato 3? É, exatamente. É isso que eu quero. É isso que eu quero reverter. Para pagar sobre cada sócio. Então, eu quero dizer que alguma coisa está errada, o seu cadastro da prefeitura está errado, ou anteriormente existia-se essa estimativa e você foi estimado e continuou pagando essa estimativa pela prefeitura. Então, isso é uma revisão que você terá que ir lá na Secretaria de Finanças, né, apresentar este problema, porque você está recolhendo de maneira superior ou inferior ao estimado? Superior. Superior, você está tendo prejuízo. Porque aí é mais ou menos pela receita, né? Como nós sabemos, a lei ela não protege quem dorme. Se você vinha pagando e é maior, a prefeitura está aceitando. É isso que aconteceu com você. A prefeitura está cobrando errado e você pagando errado. Espera aí só um pouquinho, Fábio. Deixa o Everaldo aqui. Depois. Aqui, ó, a minha Concipa Contabilidade S/SME. Só. Então, eu pago em relação a cada sócio. A prefeitura já me autuou umas 3 vezes, né? A última, você sabe que nós estávamos em R$110 mil. O caso que eu anteriormente pagava em relação a cada sócio, me autuaram, e graças a Deus já decidiu na justiça, já no grau superior, que as firmas de sociedade civil, devidamente registradas no cartório, com os contador paga em relação a cada sócio. Eu pago R$200 e poucos por mês em relação a cada sócio. Ok, mas é igual o Ivan colocou. Os cartórios não fazem essa premiação. Everaldo, esse aí, a base está baseado em qual artigo do Código Civil? Na Lei Complementar 123, qual artigo, seu Fábio?
Me parece que o 13, antes, eu me baseava, lá em 2000, antes, que eu me baseava lá na lei complementar, porque antigamente, quem regulamentava a prestação-serviço e quem regulamentava, certo, todo o ICMS, todos os impostos, era pelo Código Civil, Código Tributário Nacional. Lá no Código Tributário Nacional tinha um artigo 3º que falava o seguinte, que as sociedades profissionais ia pagar em relação a cada sócio e quantidade de empregado. Estava lá no Código Civil, no Tribunal Nacional. Depois, ela passou para a Lei Complementar 116, que regulamentava o ISS. Na Lei Complementar 116, não revogou o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Por isso que continuou. Peraí, vamos ouvir o Fábio aqui. Fábio. Bem, colega, na discussão sobre sociedade simples, tem que observar que existem duas formas de sociedade simples, a ilimitada e a limitada. O nome já fala, né? A ilimitada só se responde ilimitadamente pelas dívidas contraídas. Né? A diferença da limitada também para a ilimitada é que na ilimitada pode haver sócios com apenas serviço, na limitada já não pode. Tem que saber se vou colocar limitada, ele responde limitada ao capital. Se ilimitado, responde limitadamente pelas dívidas. No caso da ilimitada, é sem a expressão de limitada, né? As duas não falam que é obrigado a colocar, não. A do Everaldo, por exemplo, é limitada, né? É limitada, mas não está colocado. No cartório, certo, bonitinho. ME. É sociedade simples. Essa da Lei 123, qual que é o artigo aí? Tá. A Dair quer comentar? Senti. Bom, o colega ali disse sociedade de médicos, ele não falou a atividade. Sociedade de médico pode ser um hospital. O hospital é diferente, comércio e indústria. Se não sendo uma clínica, por exemplo, é bom ele lembrar que, às vezes, ela pode ser tributada como um hospital. Veja a Lei 9.249, artigo 15, inciso 3. Se ela preenche os requisitos. Preenchendo os requisitos, ela vai ser tributada, em vez de 32% como uma sociedade simples, a razão de 8% do imposto de renda e 12% na contribuição social. É só esse detalhe que eu queria dizer. Mas nesse caso aqui está inseridas as atividades hospitalares, que é a prestação de serviço hospitalar, não uma empresa constituída exclusivamente de consultas médicas por 2 médicos, só consultas, laboratorial. É o que eu estou dizendo, deve olhar o inciso 3 do artigo 15 da 9.249, se a atividade dessa empresa dele preenche os requisitos. Aí ela tem que ser empresária registrada na Junta e registrada na Anvisa. Inciso quantos? Inciso 3, a linha A, artigo 15 da 9.249. Imaginologia, por exemplo, fisioterapeuta, tem lá tudo lá, laboratório. Tudo numa tributação bem mais igual ao hospital. Correto. E que é quantos %? 8%. 8% de imposto de renda, 12% na contribuição como social. Se fosse comércio. Né? Isto. Mas ela tem que se encaixar dentro do que está na atividade dentro do inciso 3, a linha A. Só uma pergunta para ele. Vamos supor, o médico pode ter o hospital e ele também, na atividade dele, ter a sociedade simples também, ou tem que separar? A sociedade, bom, são 2 empresas distintas, ele pode ter quantas empresas ele quiser. Porque não tem... encaixando a não pode. Desde que não seja privado, lá em relação à microempresa, que hoje alguma dessas empresas pode ter também. Que tem restrições. Né? Deixa o Fábio comentar ali. Não, o Halley queria saber se sociedade simples pode ser no Simples Nacional, é isso? Não. Qual era a pergunta? Pode. Passa o microfone para ele, por favor. Com referência ao que diz que o ISS, no caso, seria pago por estimativa de cada sócio. Vou olhar aqui. O outro também no artigo 3º, o outro é o 6. Então, sociedade simples pode enquadrar no simples, dependendo da atividade, né? Agora todos, né? Contábil pode, né? Mas o engodo, né? Essa lei 147 vai a verdadeiro engodo, né? Porque ninguém vai sair lucrando naquelas atividades, exceção de
corretor de seguros, fisioterapeuta, né? E os advogados. Pode falar, Ronaldo. Ó, mais ou menos na linha que nós realmente há dúvida: sociedade simples, sociedade não personificada, sociedade empresária. O que fala o artigo 982 do Código Civil? Salvo as expressões, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria, sujeito ao registro 967, e a simples as demais. É isso que está aqui no artigo 982. A sociedade 983, a sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos seus regulados no artigo 1039. A sociedade sim pode constituir em conformidade com um desses tipos. Ou seja, é aquela exercida, a sociedade simples, pela atividade do seu sócio. A empresária é a atividade própria da empresa. Sabe? Ok, leva lá para o Eudes. Lá, Eudes, já falou do seu? Ainda não, né? O meu ainda ficou à parte ainda. Então vamos lá. No caso, a Lei Complementar 147, que foi a criação, né, a unificação a permissão, vamos dizer assim, das demais atividades para serem enquadradas no Simples Nacional. Dentre dessas atividades, foi inserido também da advocacia. E lá nas alterações, ficou fisioterapia, corretor de seguros, no anexo 3 ali, o advogado no anexo 4, inclusive tem uma observação lá do comitê gestor, que a partir da divulgação lá da regulamentação, né, da lei, se fosse constituída esse ano, ainda poderia optar pelo Simples ainda, né? Correto. Então, como a lei foi feita no dia 4, até eu tinha feito a consulta para o Fábio, e lá tem um link do comitê gestor que elenca essas alterações. Eu tenho uma empresa que foi constituída dia 17 e nós fizemos uma opção pelo Simples e foi negado. Então, a negativa, o indeferimento lá, baseado que ela estava em desconformidade com a Lei Complementar 123, seu artigo 15, mais algumas coisas lá que fizeram lá, mencionando. E era Constituição? Constituiu dia 17 de setembro. Vai. Então, a lei foi regulamentada dia 4 do 9, né? E no dia 8 saiu a alteração, né? Então nós fizemos a opção e foi dia negado. 17, foi depois da regulamentação, né? Aí, eu falei, foi para o advogado lá, entra com recurso. Aí ele protocolou o processo lá. Então, isso é somente para a gente comentar a respeito disso aí. É curioso, porque na realidade a lei está clara, né, que as empresas constituídas a partir da regulamentação, a regulamentação da ainda lei poderia se enquadrar. Isso. Isso é verdade, tá ali lá. Quer falar, Ronaldo, alguma coisa? Oi? Microfone lá, vai passando lá. Ela foi cadastrada em todos os órgãos competentes, na Receita Estadual, na Municipal? Então é recurso mesmo, porque teve um caso, mesmo os prestadores de serviço estão com defeito lá, que se ela não cadastrar na Cefaz, eles não fazem Simples Nacional. Eu não sei por quê. Pois é, mas eles têm que olhar, porque é um defeito, não é que está errado. Está tendo esse problema lá. Teve um caso semana passada, aí não sei como é que eles arrumaram. Mas a alegação que eles puseram não foram de dados cadastrais, e sim em conformidade com a lei. Né? Tá. É isso aí. Obrigada. Pode falar, Ronaldo? Deixa o Ronaldo. Eudes, isso é interessante. A Lei Complementar 147 fala que a partir de janeiro de 2015, não é isso? Para todas aquelas atividades. Exceção. Isso não fala com exceção do advogado. Não, exceção lá, tem essas 3 atividades lá. Fala. Fábio. Oi. Bem, a 147, no final dela, no artigo 15 lá, fala o que entra em publicação, o que entra em vigor na data de sua publicação. Pelo estudo que eu fiz, até estudando com o Eudes, poderia entrar sim em 2014, após a regulamentação, que é a resolução 115. Já a resolução 115
Nela vem dizendo que só pode em 2015. Então, eu entendo que uma resolução não pode extrapolar o poder de uma lei complementar. Eu entendo que está incondicional. É a mesma coisa daquela questão do MEI lá, que todo MEI tem quando contrata a empresa, teria que pagar os 20%, quando a lei falava que era só pintura, aquele negócio lá. A ação normativa saiu extrapolando. Agora a 147 revogou. Estava incondicional, eu sempre falei. E agora é a mesma coisa, eu entendo que pode, com base na lei, poderia fazer depois da resolução. Deixa o Everaldo comentar aqui. Só um instante. Acessando lá na página do Simples Nacional, quando clica o Comitê Gestor, ela tem as atividades, aí ela tem um asterisco, lá onde diz, são 4 atividades que poderiam ser... É justamente no capítulo que se trata dessas atividades. Então, são 4 atividades que tem um asterisco que fala que essas atividades que estão com asterisco, elas poderiam optar ainda em 2014, desde que fosse constituída após a regulamentação pelo Comitê Gestor, que o Comitê Gestor liberou a discussão, a Comitê Gestor, a 115, né, no dia 8/9. Ok, deixa o Everaldo comentar. Não, eu ia falar exatamente isso, porque o Comitê Gestor manda tudo, né? Esse Comitê Gestor... Então, se o Comitê Gestor, eu pensei que o Comitê Gestor não tinha regulamentado, mas quem regulamentou? Nessa regulamentação, ele não fala, dentro do Comitê Gestor, que era só a partir do dia 15? Dia 1º de janeiro? Então, a lidinha lá que ele fala que essa decisão do Comitê Gestor vai a partir do dia... Só se a 115 revogou lá o que a lei veio falando. Aí, como o Simples Nacional dá poder para o Comitê Gestor regulamentar lá, certo? E ele regulamentou a lei. Mas acontece que ele pode ser regulamentado e só pode ser aplicado a partir de 1º de janeiro. No finalmente deve ter isso lá. Ok, vamos verificar direitinho a 115 lá, resolução para ver. Vamos aqui com o Halley aqui, ó. Lançamento contábil. Vamos. Eu até assustei, pedi uma viabilidade na junta comercial. Até peço que o sindicato entre em contato com a junta para ver. Vem a viabilidade e tudo, e depois fala assim para entrar em contato com o Corpo Bombeiro de Minas Gerais para solicitar a autorização. Só uma questão que fica feio demais para nós, né, aqui de Goiás, vira assim, então tem que alterar lá, não? Como que é? Você fez uma viabilidade de uma empresa de Goiânia. Na viabilidade... Município de Goiânia. Vem, para você providenciar a consulta na Prefeitura de Goiânia e depois fala para solicitar o certificado na Corpo Bombeiro de Minas Gerais. Entrar em contato lá na junta para trocar GO por MG lá. Ó. Eu acredito que seja o programa que foi desenvolvido em Minas. Foi. Então eles ainda não fizeram alteração. Então seria bom. Exemplozinho que está dando. Realmente foi em Minas que começou. Ok, então vamos mudar, vamos verificar isso aí depois. Lançamento contábil, Halley. Vamos ouvir aqui, pessoal. Lançamento contábil de bonificação de mercadoria. No caso, a empresa ganhou a mercadoria que se vende normalmente, ganhou a bonificação dela. Eu pergunto, qual seria o lançamento que eu deveria fazer? Eu abri uma conta bonificação lá no custo e outra bonificação lá na receita, anulando uma com a outra. Para fazer a contrapartida. Eu quero ver uma sugestão. Presidente. Bem, Halley, você quase deu certinho, mas acontece que não é no custo. Você tem que abrir uma conta lá no ativo bonificações. Logo embaixo, compra, mercadoria, bonificações, entrada de bonificações. E uma conta de bonificação receita. Entrada de bonificação, depois que você vender, no dia que você vender, que ela vai formar o custo. Antes de vender, não forma custo, não. Não, tudo bem. Entrada de mercadoria lá no ativo. Não, tudo bem. Porque é o seguinte, eu abri lá no custo, porque eu já uso fazer o lançamento no custo, e não no ativo. Eu acho que estou equivocado, porque a lei, olha bem, se você fizer lucro real, lucro presumido, qualquer coisa, quando você mandar o plano de conta referencial,
Até 2008, o PAN de conta referencial colocava isso, as compras de mercadoria lá no custo. Quando foi em 2009, eles voltaram tudo certo para o ativo. Então, você, infelizmente, o Rally, está em desacordo com o referencial SPED e está em desacordo também com as normas técnicas da unidade. Não, tudo bem, eu estou sabendo disso aí. Eu fiz, nesse caso, eu continuei fazendo, mas a minha intenção é exatamente mudar, passar lá para o ativo. Tá. Mas o lançamento seria esse mesmo. Uma conta de bonificação ali no ativo, certo. No caso no custo, e outra lá na receita, bonificação. Deixa eu ver o Fábio. Duas coisas. Primeiro, voltando à questão do Eudes, a fundamentação legal, Eudes, para recorrer é o seguinte: o artigo 15, penúltimo artigo da Lei Complementar 147 fala: esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto no que se refere. Aí ele lista lá um monte de artigos em que só vão entrar em 2015. Porém, o parágrafo 5º-C do artigo 18, que é o caso do advogado, não está elencado aqui com exceção. Se ele não está elencado como exceção no artigo 15, então ele entra em vigor na data da publicação da lei. Inclusive, a Receita chegou a soltar uma nota dizendo isso. Depois ela sumiu com a nota e soltou a resolução dizendo que é só 2015. Mas uma resolução, volta a dizer, não tem poder para passar por cima da lei complementar. Então, eles mudam essa lei complementar aqui, ou então tem que valer agora em 2014. Mas na resolução você encontrou alguma coisa? Não, a resolução fala que tudo é em 2015. Porém, a resolução, ela tem poder para regulamentar, mas não para passar por cima de uma lei complementar. Assim eu entendo. Mas com relação à questão de bonificação do Rally, a bonificação tem duas situações. Se você fez uma compra e comprou 10 televisores por 12 mil, né, recebeu, a nota fiscal foi emitida. Depois o camarada tirou outra nota fiscal com 2 televisores de bonificação, fazendo referência na segunda nota fiscal, referência à nota que é a bonificação referente à primeira. Eu entendo que o lançamento aí você vai fazer só um lançamento contábil inserindo as 12 televisores e inserindo o ICMS das 2 notas. Que aí você vai ajustar o custo dos 2 televisores. Se fosse 10, a 12 mil dava 1.200. Como você ganhou 2, os 12 televisores vai sair a R$1.000 o custo. Faz o lançamento só de um lançamento fazendo referência nas 2 notas. Agora, se a bonificação veio numa nota e não faz relação com nenhuma outra compra, é caracterizado doação. É uma receita de doação que você vai lançar. Eu vou discordar um pouco de Fábio, porque ele comprou. Agora, bonificação é uma coisa e desconto é outra. No caso seu aí, o senhor colocou um desconto. Aí sim, mas como bonificação é uma nota separada, é um CPOP separado, tudo é separado de uma nota fiscal diferente uma da outra. Nunca pode ser uma bonificação e dentro de uma nota de compra também não pode existir. Pois não. A bonificação, se ela faz referência a eu ganhei a bonificação, eu tenho que ter um motivo porque eu ganhei a bonificação. Eu ganhei a bonificação porque eu fiz uma compra grande. Então, é feito desse jeito. Agora, quando a bonificação vem numa nota com CFP de bonificação e não faz relação nenhuma com a outra compra grande, pelo que eu pesquisei, é caracterizado como uma receita de doação. Daí, quer comentar? Vai lá. Não, só gostaria. O que eu ia falar, o Fábio já disse ali, mas é dentro do raciocínio dele. O Rally perguntou ali, que é mercadoria de revenda. Eu não tenho caso prático, mas a orientação que eu já vi nesse sentido é, como o Fábio disse, se é um produto que compra para venda, ele vai lá para o estoque, uma conta redutora do estoque. Até porque, se você compra 10 produtos e ganha 2, o custo vai baixar, vai alterar o custo. Então, aí não vai para a receita, vai reduzir o custo direto no estoque. Se é uma operação de compra e venda, normal, daquilo que ele trabalha dentro da atividade dele. Agora, se é uma operação, como o próprio Fábio falou, que não é ligada ao estoque, aí sim, a contrapartida tem que ser receita, né? Custo direto. Ok. Vamos. Alguém quer dar mais um pincelada? Deixa a Irani comentar lá, depois eu volto para você. Quero ver que jeito que eu vou fazer. Pois ela vai comentar sobre isso aí. Ah, não é não?
Pois é. Ah, então vamos terminar isso. Então, no caso aí como o Adair falou, como é que eu vou fazer o seguinte? A contrapartida dessa conta redutora seria o quê? Estoque mercadoria, redutora, bonificação, no mesmo grupo. Automaticamente reduz o valor do custo daquele produto lá. E no estoque você vai lá e muda também o valor em relação à bonificação. É o dito pelo não dito. Só que a bonificação, o CFOP é diferente do CFOP de compra. Não teria problema, não? No ativo mesmo, lá no estoque. Eu estaria criando uma bonificação dentro do estoque ali e outra redutora. Zero. Eu não tenho caso prático. Quem fizer aí, o raciocínio seria esse. Vai lá, no estoque, a compra de mercadoria normal. E dentro da mesma linha, uma subconta redutora. Para se ajustar, inclusive, o valor do estoque na ficha de estoque sua. Deixa só o Everaldo falar aqui. Só tem uma problemáticazinha, certo? Primeiro, que eu nunca vi alguém, eu vou dar essa bonificação porque você comprou 10, né? Na nota está explicado isso. E o CFOP é R$19,49. Agora, se for desconto, tudo bem. Agora, o ICMS, ele tem o direito ao crédito ICMS, por lucro presumido. Aí, como que vai fazer? Também a confusão é tão grande que é melhor você lançar, com o jeito que o Rala falou, coloca no estoque e coloca em uma conta, certo? De receita, certo? E vamos supor que ela for lucro real. Tem PIS, COFINS, ICMS, tem tudo direito ao crédito, certo? Que ele vai ter que pagar. E lá na frente, ele teria outra receita. Então, uma coisa mata a outra. Uma coisa, a receita dele está lá como uma bonificação. Então, a entrada, como o direito dele, que é vender. Quando ele vai vender, vamos supor, se ele tiver só bonificação só bonificação na vida, não comprou nunca mais, né? Nada. Então, o custo dele vai ser zero. Agora, o custo dele não vai ser zero, porque ele vai ter que pagar o ICMS, pelo menos o custo do ICMS vai ter. Sim, senhor. Quer comentar ainda? Não? Fala, Ronaldo. Do Eudes. Então, já que nós estamos retroagindo, vamos retroagir numa mais antiga ali do ISS, depois nós voltamos ali. Seu Halley, quando foi criado o Simples Nacional, lá em 2006, a lei, aí saiu com vigência para 2007, a Prefeitura de Goiânia publicou um ato normativo, se não me engano, número 1 de 2007, onde permitia aos escritórios de contabilidade recolher o valor fixo do ISS por número de sócios. Então, esse ato normativo, eu acho que ele é número 1 de 2007. Por quê? Porque a lei complementar saiu permitindo que as prefeituras pudessem dar isenção ou redução ou modo de recolher o ISS. Naquele livrinho da prefeitura tem lá. Consta ele. Acho que é o número 1 de 2007. Mas é um ato normativo, ele foi específico para essa questão do escritório de contabilidade, que foi a única profissão regulamentada que foi incluída na lei. Naquele manualzinho, Halley, tem lá, naquele manualzinho do ISS. Ô, Irene, está falando da prefeitura? Não. Quanto a esse negócio da prefeitura em 2007, foi um processo também que eu entrei em 2006, certo? Depois eu perdi, entrei novamente. Então, eles chegaram. O que aconteceu com esse negócio do somativa? O que aconteceu? O Anastácio entrou com recurso para mim, ganhou, né? O que aconteceu? A prefeitura autuou. Aí o Anastácio que inventou esse negócio de pagar sobre a receita, né? Aí depois arrependeu. Aí a prefeitura não quis. Aí eu entrei com o processo, ganhei. O que ele fez? De acordo com o processo da Consipa, no Mutal, estende a todas as empresas de contabilidade. Pois é, mas então coincidiu com a publicação da lei complementar. Aí depois caçaram ela também. Aí quando eles caçaram, aí eles foram lá, agora eu quero ver se você ganha mais. Aí eu falei, você vai ganhar, sabe por quê? Porque esquecer não, a lei complementar 116 não revogou o artigo 3º do Código Tributário Nacional. E esse artigo 3º, que é o artigo que falava que podia pagar em relação a cada sócio. Não, tudo bem, só que você estende a todas as sociedades simples, né, uniprofissionais.
Aí esse aqui do seu Rally, outra coisa que ele tem que observar, porque lá no objeto social, se tiver auditoria e consultoria, a prefeitura não permite o senhor recolher esse valor fixo. Tem que estar exclusivamente contabilidade e assessoria. Talvez foi por isso, na época, que o senhor não conseguiu recolher dessa forma. Só contabilidade? Ô, Irani. Da qual o risco de ser excluído do Simples. Não é coisa. A auditoria não pode ser no Simples. Mas se ela não for no Simples Nacional, ela recolhe auditoria, consultoria, tudo junto, é profissional liberais, é auditoria, ela recolhe em relação a cada sócio. Recolhe. Recolhe. Não pode ser no Simples Nacional. Tá ok, só falar próximo ainda. Desligou? Só falar mais próximo aí da... Quanto à clínica médica ali você vai observar também porque eu acho que a questão de estar limitada aí, a prefeitura, você já levou ela para a prefeitura, já cadastrou lá, como a prefeitura aceitou o número de sócio? Ah, não, então está resolvido. Agora, o que eu fico para entender é que o Rally comentou aqui, é estimativa. A prefeitura antigamente cobrava, e hoje ainda cobra de empresas, contabilidade, faz uma estimativa. Agora, eu queria saber, você paga, é estimativa ou é fixo? Ele paga estimativa, não é? Eu pago estimativa. Tá. E não quis pagar e acabou que eles me cobraram e impuseram a estimativa. E não transformou você para recolher os valores fixos? Eu pergunto, você tem contabilidade? Se você apresentar contabilidade, ele não pode estimar você, não. Tudo bem, mas, mas o fato é o seguinte, se eu sou estimado, eu tenho que pagar de qualquer maneira, senão eles me cobram de alguma maneira. É igual, eu fiquei o ano passado sem pagar, e de repente eu precisei da prefeitura, estava devendo aquele mundo, fui lá e tive que parcelar. E aí o seguinte, aí esse ano eu continuo engolindo isso aí. Pois é, mas eu acho que você deveria buscar corrigir isso, porque você teria que pagar ou pela receita bruta, ou então pelo fixo, por número de sócios. Pois é, pela receita bruta fica mais caro. E pelo fixo? Por essa estimativa, quer dizer, praticamente eles colocaram a estimativa pelo número de pelo valor de notas que eu emiti. Pois é, a sua estimativa, mas eu falo assim, e se você colocar pelo valor fixo de cada sócio, fica mais caro? Não fica mais caro. O valor fixo de cada sócio fica mais barato. Mais barato. Então você tem que buscar regularizar, que uma que você vai continuar. Wesley, esse microfone aqui tá ruim. Deixa eu voltar nessa do Eudes. Por que eu pago desse jeito e você paga diferente? Eu sou melhor que você? Tem que ir lá no Wesley, leva lá no Wesley. Sociedade civil, o sócio é contabilista, não é? Todos os dois são contabilistas? Técnico de contabilidade ou não? Todos os dois técnicos de contabilidade? Então não vejo sentido disso, não. Deixa eu encerrar esse caso aí, eu passo para você. Fala aí. Bem, aqui no artigo 25 da lei, da resolução do Comitê Gestor 94... É o negócio do Eudes? É do Rally aqui. Ah, do Rally. Lá no artigo 25, inciso 3 da resolução 94, fala aqui, tabela do anexo 3 sobre a questão de reconhecimento do cálculo da receita, né? Tabela do anexo 3 sobre a receita decorrente. Aí vem inciso ele 94? Fala o seguinte: da prestação de serviços de escritórios contábeis prevista no inciso 8 do parágrafo 2º do artigo 15 e observado o disposto no parágrafo 8 do artigo 6º, desconsiderando-se o percentual relativo ao ISS, quando o imposto for fixado pela legislação municipal em valor fixo, nos termos do artigo 34. Que está lá na portaria que a Irani falou. A portaria qual que é? Não, aqui é o artigo 25. Artigo 25 de? Inciso 3 da resolução 94. Resolução 94, né? Tá. Bom, tá bom. Vamos voltar ali na Jusseg ali do Eudes ali, que o Ronan achou. Eudes, aqui é o seguinte. O Simples começou lá na Lei Complementar 123. De lá para cá nós temos todas as outras e a 147 que veio agora. O que diz aqui na Lei Complementar 123, quando o Fábio colocou que caberia um recurso, mas não cabe o recurso. Pela seguinte maneira, o que diz o artigo 2º?
Criou-se a lei do Simples e, ao mesmo tempo, deu o poder para o comitê gestor do Simples Nacional decidir normatizar. Diz aqui o artigo 2º da Lei Complementar 123. O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, que trata o artigo 1º desta lei, será regido pelas instâncias a seguir, Comitê Gestor do Simples Nacional. E na resolução 115, no item 3, diz que é regida pelo Comitê do Simples Nacional. Portanto, a lei deu, mas o comitê tirou. Por isso que saiu esse esclarecimento lá na Receita Federal, mas o Comitê Gestor não contemplou isso aí. Eu acredito que se você entrar com recurso para prevalecer em 2014, você vai perder, porque o Comitê Gestor tem poder para alterar o que a lei está determinando. A única coisa positiva que a 147 trouxe, levou embora. Tá doido. Nesse caso aí, inclusive o advogado vai militar na área tributária, então já fez um recurso, já deve ter protocolado com certeza, né? Eu tenho até o recurso dele aqui, mas não vou repassar, vamos ver depois que dá, e depois eu vou posicionar vocês quando tiver o... porque o comitê... Eu trouxe isso aqui para cá só para a gente ter conhecimento, né, do que a lei fez e o que ela desfez, né? Então, até então. E foi muito importante você ter trazido, que até então eu estava com dúvida também, mas acontece que o comitê gestor tem poder para alterar dados lá da lei. Se você acessar no site da Receita Federal, criar aí na Lei Complementar 147, o advogado, tem um link, você vai direto lá do comitê gestor, que onde tem o asterisco que menciona que a empresa, né, que ela tem esse poder, esse direito de entrar optar por esse ano 2014 ainda. Se foi constituída depois da regulamentação da lei. E a lei foi regulamentada. Porque aí, quando ela regulamentou, a 147 regulamentou, ela não diz essa e essa e essa função. Então, se ela regulamentou, são todas. Aí aquelas exceções, então... Deixa eu perguntar aqui, a regulamentação, a 115, a sua empresa foi constituída depois antes ou depois da resolução 115? Depois da 115. A 115 foi regulamentada no dia 8/9, né? A divulgação ela é do dia 4, mas ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 8. E ela foi constituída dia 17/9, a empresa. Mas acontece que a resolução 115 não diz que pode entrar em 2014. Vamos ver, então, o recurso nosso lá. Fábia. Bem, doutor Ronaldo, você está falando que o comitê gestor tem poder para disciplinar, né? Então, disciplinar não pode contrariar uma lei complementar. É a mesma coisa que o decreto, ele é criado para regulamentar uma lei. Ele pode regulamentar, mas jamais mudar o que foi na lei. É o princípio da hierarquia das leis. Ele pode disciplinar, mas não contrariando o que a lei prevê. E esse fato de iniciar a FAB em 2014 ou 2015, ele não alterou, ele só disciplinou. Não, ele não mudou, vai enquadrar no CID, só que é 2015. Doutor, ele está alterando porque o artigo 15 da Lei Complementar 143 diz o que é que entra em vigor e o que não entra. Então, se o artigo 15 diz que entra em vigor advogado ser registrado no Simples em 2014, está na Lei Complementar 147. A resolução, ela no máximo vai disciplinar, mas contrariar eu entendo que é inconstitucional. Como você sabemos, nós temos hoje... Da mesma forma como aquela questão do MEI lá que eu falei, estava errado, a própria 147 agora corrigiu. E a 115, ela alterou até a resolução 94, que é a nossa cartilha do Simples hoje. A resolução muda, nós temos que rezar na resolução. Bem, o doutor Eudes entrou na justiça, mas aguardar ver quem está vamos ver aqui o Eudes. Antes de ouvir o Everaldo, fala aí dele. Eudes, você fez algum trabalho para constituir essa empresa, viabilidade de entrar no Simples, para o escritório de advocacia? Você poderia me ajudar, que eu tenho que constituir uma agora em dezembro? Pode ser? Passo o e-mail depois para você? Microfone lá. Porque a partir do momento que ela vai entrar no Simples, como ela não tem muitos empregados, né, vai ter são só os sócios, são 3 sócios, então ela não vai ter INSS a não ser sobre o Prolabore. Hoje, a 99%, eu acho, ou quase 100%, ou 100% dos empresários, o que eles preferem? Recolher o Prolabore mínimo para pagar menos INSS possível. Nesse caso, vocês não vão ter empregados,
vai recolher o Simples Nacional, não, ele vai recolher o Simples Nacional sobre somente o faturamento, e o faturamento é o anexo 4. O anexo 4 ela vai dar os 6% lá, ué. Aliás, 4%, né, que seria o inicialmente, de acordo com a tabela progressiva, porque não vai ter ISS, que o ISS é o número do sócio. Está no fixo. Né? Então, o ISS é fixo, então a viabilidade está toda aí, 4% inicialmente. A partir do momento que aí ela chega a 180 mil, 360, cada 180 mil, o Simples Nacional muda de faixa, né? Nesse caso aí, como ele não vai ter sócio, não vai ter, não vai ter empregado, ela é totalmente viável. Agora, as demais empresas, se não tiver funcionário, é totalmente inviável, porque já parte de 16,93%, né, as outras atividades. Então, tem funcionário e ela recolhe o INSS no teto máximo. aí tem que ver, nesse caso aí, aí sim, você vai verificar, porque o teto máximo, além de pagar os 11% do empresário, e a empresa paga mais 20%. Se tem mais um funcionário, você tem que ver se nesse caso soma-se o INSS, que vai ser no anexo 4 é GPS normal, com o faturamento, vai ver se ainda se não ultrapassa os 11,33% do federal, né? Se não for, às vezes ainda compensa. Se for, dependendo da quantidade de funcionário, ainda é viável, né? Ok, Veraldo. É só perguntar, Wilder, se você que leu essa 147, o anexo 4 ficou construção civil? Não, eu acho que é só advocacia, a advocacia, na realidade, ela tinha ela veio do anexo 6 para o anexo 4, né? Então o que tinha no anexo 4 permaneceu, e só a construção civil, aliás, só a advocacia que veio para dentro do anexo 4. E saiu do anexo 6 também, era a corretora de seguro, a fisioterapia, e tem também a empresa de serviço de transporte, né? Passageiro. Fisioterapia ficou aonde? O anexo 3. 3? E pode ser constituída em 2014, de acordo com a lei complementar também. Ortopedia, fisioterapia? Não, fisioterapia. Lá diz fisioterapia. O 4 tem construção civil, advogados agora, limpeza, vigilância e conservação. Já estava, né? Já estavam antes, né? Só incluiu, acrescentou o advogado. O advogado trabalhar para cima deles, né? O pessoal da lei, né? Que aí já fazia assim. Mas não é, Maurinho, para nós que não é divina. Do simples complicado? Não, é uma só observação do E aí, pedir licença para ele falar também. Com Eudes, nós estamos fazendo uma observação aqui, o doutor Rafael e ele, foi ele que partiu dele a observação, que a sociedade dos advogados tem que ser registrada na OAB e não no cartório. Porque... você falou em cartório? Tá. Então, desculpa, tá? Não, é porque eu ouvi em cartório, falando cartório. Não, então desculpa, que eu tinha ouvido em cartório. Eu disse que a sociedade civil que é registrada em cartório. Que a sociedade simples veio substituir, porém, a OAB é uma exclusão. O ramo de advocacia registra-se lá na OAB. Não, foi um equívoco. Ok, então ficou esclarecido. Então é o seguinte, porque os internautas estão ouvindo, como eu posso ter ouvido mal, enquanto eles podem ouvir também. Não estou falando que isso aconteceu. Não, tranquilo, acho que ficou esclarecido, bem então, esclarecido. Falou. Ok? Vamos matar essa aqui, né? Traz aqui para a Cida aqui, vamos falar desoneração da folha. Eu estou com dúvida. Tá ok. Agora arrumou. Tá até forte. Eu estou com dúvida, na folha de pagamento sobre a desoneração. Porque antes eu não estava, né? Eu não estava sabendo. E aí eu tirei as compensações acumuladas. Aí quando tinha retenções, eu não colocava lá na CEFIP a compensação. Aí agora que ela está na desoneração, e aí a minha dúvida é essa, sobre essa, que os 20%, aí vem lá compensar. Aí eu estou jogando lá na CEFIP.
lá que não importa, o nosso programa não faz a importação. Aí eu quero saber se está correto, se alguém pode me ajudar. Oi? A respeito da sociedade de advogados, só para me fazer mais uma parte, para complementar também para os internautas, a sociedade de advogado, ela permite que sejam, se for marido e mulher, casado pelo regime de comunhão universal de bens, o que não permite nas empresas o Código Civil não permite para as empresas comerciais e prestadores de serviço. No caso da sociedade de advogado, ela tem as particularidades, ela permite se forem casados pelo regime da comunhão universal de bens. Bem não há lembrado. nenhum problema nisso, não. Quem está apto aí a desoneração aí? O Fábio. Só um instante. Você está fazendo a compensação? Porque eu estou colocando os 20% que tinha antes, né? Aí vem lá compensar, que agora está na desoneração. Aí eu estou jogando lá na Cefip, que não importa o nosso programa, né? Não faz a exportação. Aí eu estou colocando lá manual, na compensação, lá na Cefip. Aí eu quero saber se eu devo colocar lá. Se eu não coloco, o valor não bate do INSS. Você tem que colocar lá com base no ato declaratório CODAC número 93. Ato declaratório executivo CODAC número 93 de 2011. Lá ele fala que você tem que... Lá ele fala, dentre outras coisas, que a diferença relativa entre a contribuição previdenciária patronal, entre o valor calculado pela Cefip, né, e o valor apurado conforme a desoneração, deverá ser informado no campo compensação. Então está correto, né? Está correto. A diferença, né? Para ficar igual o que a empresa está no Simples. Nessa não está, lucro presumido. Pois é, então você vai fazer o DAF e a diferença você pagar no DAF. Com aqui a GFIP calculou. Dos 2%, no caso, a diferença você vai compensar para ficar igual. Dá uma lidinha lá que ele está bem explicativo, o ato declaratório. Deixa eu, já que ela citou o nosso programa, deixa eu, Everaldo. Bem, só falar mais uma dúvida, porque também na lei que eu estava lendo lá, que é a 12.246, fala que tem um SEI que foi de 2003, abril, foi até que eu liguei para o Fábio, você me falou, Fábio, que não precisa colocar os 3,5%, que é 11%. Aí fica difícil, que eu estou ligando nas empresas para saber sobre esse SEI e as empresas não me retornam para falar se foi feito antes daquelas datas que está lá. Porque tem um período que você poderia fazer a opção ou ficar pagando no regime normal. Teve um período naquela confusão em julho que caiu a medida provisória. Tem um período lá que você não era obrigado a ficar. Aí tem que ver se nesse período como é que estava sendo considerado, se estava sendo recolhido pelo desoneração ou não nesse período. Bem, a Aparecida citou, eu gostaria o seguinte, eu acho que o programa, quando se fala de desconto, vamos supor, salário família, salário maternidade, eu vou lá e desconto. Esse desconto que eu faço, salário maternidade, ele vai para a Cefip direto? Vai. Olha, se ele vai... Por que o outro desconto não vai? Então, eu gostaria de começar com o anterior. Por que não vai? Não é a mesma coisa, descontou os 20%, o valor lá do salário maternidade? Então, se um vai, o outro tem que ir também. Certo? Eu não sei por que não está indo. Então, se a Cefip não está tratando isso, ela vai tratar como desconto normal. Mas se você pode colocar ele lá como desconto e já pagar o INSS... descontado, isso vai. Agora, não sei por que ele não está mandando para a Cefip, porque deveria mandar. Porque tá mandando... nem cheguei a ligar aqui também para saber, não. Mas deveria mandar. Então. Eu fiz manual. É um desconto igual o salário família, está na maternidade. Peraí, Isavaldo, deixa o Fábio comentar lá. Bem, eu lembrei, antes de esquecer, questão da DCTF. Todo mundo já mandou a DCTF? Porque de agosto o prazo foi prorrogado até o dia 7 agora, né? Então, lembrar os colegas, lembrar os internautas, não esquecer de mandar a DCTF. Estou engatado de desoneração aqui, o cara veio com DCTF, rapaz. Esse sujeito. Me corta, dá o Zé Walter aí, vamos ver. Normalmente, a Cefip tem
os campos normais para a dedução do salário maternidade e para o salário família. Correto? E o outro vai lá para outros descontos, outras coisas. Então, eu acredito que seja isso. Seja isso. Tá bom, eu vou olhar isso aí com carinho. Okay. Cida, ficou mais ou menos esclarecido aí? E a Cida, o Zé Walter, o Wagner, que faz parte do combustível, vão ajudar isso aí para a gente melhorar esse programa. Se pode ir, então não tem que mandar, né? Inclusive, eu liguei uma amiga minha, ela disse que o que ela tem lá vai direto. Então vamos olhar isso aí. É questão de parametrização. Bom? Eu ligar aqui no suporte. O comitê gestor dá para ajudar isso aí também. Tá bom. Vamos lá, deixa o doutor. O colega, a sua empresa de geração da folha, ela é presumida ou simples nacional? É presumido? Eu cometi um erro ano passado a respeito da geração de folha, é o seguinte. O KENAI era obrigado, porém, a lei falava que a partir das empresas criadas, as empresas mais novas. Aí eu fiz o abatimento lá, mandei o INSS para o cara pagar, pagou a menos, porém, depois nós descobrimos que a lei era a partir daquela data. As empresas antigas não estavam obrigadas à geração da folha. Aí o que eu fiz? Depois nós pagamos até multa desse INSS, a diferença. Ah, se foi? Dá uma checada bem nesses detalhes aí, tá? Ok, vamos aqui com o Zé Walter, aqui no parcelamento. Não, é ruim que eu estou com uma defasagem de 5 horas de fuso horário. De fuso. Vamos lá. Vamos ouvir aqui, vamos lá. A abertura do parcelamento do Simples foi até dia 30. A pergunta é, como é que ficou? E outro detalhe, um cliente meu foi na Secretaria da Fazenda e lá me parece que não tinha nada. Será que o Simples ainda não desmembrou? Exatamente. Você fala na Secretaria da Fazenda, no Cefaz? No Cefaz, a parte do ICMS. Me parece que esse parcelamento que a Receita está concedendo, ela não desmembra, não. Então certo? Vai ser total. Total. Ok, entendeu? Obrigado. Quanto é o Wagner que é Não, esse parcelamento. Uma colega ligou, não sei se aconteceu com você, que eu não tenho parcelamento, falando que está entrando, não está aparecendo mais nada, certo? Tá mesmo não, eu tentei puxar, não dá. Então eu gostaria que falasse para a internauta, para o nosso colega, e a resposta de vocês, quer dizer que hoje não está aparecendo nada. Eu estava todo mês puxando a parcela mínima, agora mês de... Outubro foi suspenso. De outubro não consegui entrar, puxar a parcela mínima. Porque foi suspenso. Parece que está sendo consolidado, né? E agora? E agora, hoje? Esse mês eu não tentei ainda, não. Quem fez o parcelamento dia 30 tem que aguardar até dia 25 de novembro, que vai sair a consolidação. Agora, eu estive lendo hoje, não sei se foi na FENACON, não sei onde foi, que a Receita já está disponibilizando o aplicativo novo do parcelamento do Simples. Não sei se saiu hoje. Eu sei que o Carlão está dizendo que puxou hoje já consolidado, já a parcela. Já está, então está mais rápido do que a gente imaginava. Deixa o Ronan comentar. Quem tinha débito, então, no Simples, que não pegou esse prazo do dia 30 de outubro, não pode mais parcelar esse ano? Vai ter que pagar à vista para entrar no Simples, se tiver débito. Mas todos estavam preparados. A não ser que saia algumas normas depois do dia 25, certo? Porque do jeito que está escrito lá, quem tinha até dia 30 de outubro para entrar com pedido de parcelamento, para consolidar até dia 25 de novembro, para poder cadastrar no Simples a partir de 2015. Agora, a não ser que saia outra normativa aí, estendendo aí o parcelamento. Se tivesse débito, aí teria que pagar à vista. Mas tem muitos que vão ser desenquadrados, né? Se não regularizar. Né? Aí, por questão. Aí, às vezes, ela tem débito, não entrou no parcelamento, o débito vai desenquadrá-la. Aí, ela vai ter que pagar à vista para não desenquadrar. Certo? É minha pauta agora, Eli? No parcelamento, não é? Não. Aí você falou, eu quero uma dica no parcelamento. É sobre nota fiscal eletrônica do consumidor aí. Ó. Tem ela aqui embaixo. Pode falar agora? Do parcelamento aí. Pode fazer a pergunta agora?
Pode. É o seguinte, eu estou com uma empresa que ela está obrigada ao cupom fiscal agora em novembro agora. E tem a nota eletrônica que está vindo aí, né, do consumidor. Se eu não implantar lá, vai ser multado pelo Estado, será? Me parece que você tem que pedir a dispensa se você emitir a nota fiscal eletrônica normal. Porque a consumidor não saiu ainda. Se você pedir o enquadramento não, como é que é a dispensa por emitir nota fiscal eletrônica? Não, ele vai ter que pedir para emitir nota fiscal eletrônica e pedir a dispensa do SF. Certo? Se você emitir essa nota fiscal eletrônica normal, que está tendo, para todos os seus clientes... Não, mas é uma lanchonete, aí não tem jeito. Então é SF. Inclusive lanchonete... Gastar esse dinheirão todo agora, você não está vindo aí? Mas provavelmente eles não estão nem dispensando. Então vai lá, faz uma consulta lá com os meninos lá. Deixa. Fábio, fala, Fábio. Bem, ainda sobre o parcelamento do Simples Nacional, saiu um aviso da Receita Federal, datado do dia 3 de novembro, informando que está disponível o novo serviço, parcelamento Simples Nacional, no portal do Simples Nacional. Isso que o Carlão fez. Tá? O aplicativo permite solicitar pedido de parcelamento de débito do Simples Nacional em cobrança no âmbito da Secretaria da Receita Federal, emitir DAS para pagamento das parcelas, consultar a situação do parcelamento e demais detalhamentos, bem como registrar a desistência do parcelamento. O acesso ao serviço no portal do Simples Nacional ou no portal ECAC da Receita é feito com a utilização do certificado digital. Ao solicitar o parcelamento, serão recuperados todos os débitos do Simples Nacional em cobrança na Receita Federal. O saldo devedor será atualizado com os débitos acrescidos legais até a data da consolidação e dividido em até 60 parcelas, observado o valor mínimo de R$ 300 para cada parcela. Não será permitido ao contribuinte escolher o número de parcela. A parcela será devida a partir do mês da opção pelo parcelamento. Para que o parcelamento seja validado, o DAS da primeira parcela deverá ser pago até a data de vencimento constante do respectivo documento. As demais parcelas devem ser pagas mensalmente até o último dia do mês, útil de cada mês. Aí vem, os pedidos de parcelamentos realizados até 31 de outubro serão consolidados nos meses de outubro e novembro. O contribuinte deverá acessar o novo aplicativo para a emissão do DAS. O vencimento da primeira parcela será o mês seguinte ao da consolidação. Tá? E tem um outro aviso também que está lá no portal do Simples Nacional, ele fala, saiu o aplicativo, né, que o aplicativo permite solicitar pedido de parcelamento do Simples Nacional em cobrança no âmbito da Receita Federal, praticamente a mesma coisa, só que ele fala, praticamente a mesma coisa. Mas é isso aí, saiu ontem. Eu acho que se você pediu até dia 30 de outubro, eles vem tudo, né? Ele entra tudo. E agora, a partir do dia 3, que é hoje, pode fazer o parcelamento de novo, pode pedir. Então, ele vai, eu acho o seguinte, ele vai manter o último pedido que você fez e consolida tudo. Ele atualiza. Deixa eu ver. Quem tem débito na Procuradoria da Prefeitura já consegue parcelar lá? Vocês sabem? Ninguém está devendo para a Prefeitura, não, né? Pois é, mas é porque uma pessoa que me ligou lá disse que teve lá na Prefeitura e uma moça falou para ela, na Prefeitura não, teve lá no fórum, né? Porque o negócio está lá no fórum. Mas não, aqui é pago à vista, não parcela não. Só se ela tiver parcelado uma vez já. Só se tiver parcelado uma outra vez. É débito de parcelamento que ela não cumpriu. Tem certeza? Então tá com o nome sujo, né? Não tem parcelamento mais não. Então se ela me ligar amanhã, né? Tem certeza? Tem mais pauta aqui, ó. Não. Leva lá pro João Rafael para nós lá. Oi? Essa é para o Everaldo.
seria interessante, eu estava vendo uma matéria com o Adivino, aquele Fundo 57, para a gente fazer um estudo, que nós poderemos, nesse caso, estar beneficiando nossos constituintes em relação a impostos que ficaram retidos anteriormente. Caso vocês queiram, essa matéria é o Fundo 157. Ah, o Fundo 157. Fundo 157. Eu achei interessante, eu estava conversando com a Divina, e é bom que, se você entrar, digitar no Google Fundo 157, digitar o CPF, você sabe se seu cliente tem ou não dinheiro ali, parado. Tá bom? Que seria interessante para buscar esse dinheiro e o contador ser beneficiado consequentemente. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não. Eu ia falar o Fundo 157, se brincar os contadores, que não é do tempo dele, mas tem não, muito, é antigo, mas... Tem muito contador aqui que... Por coincidência, eu lancei o nome de 2 clientes meus e ele tem. Né? É interessante. Tá? Porque, inclusive, era obrigatório, né? Era obrigatório. É só digitar e lançar o CPF e já ver se tem ou não dinheiro ali. Tá bom? Pois é. É um incentivo. Aí, ó. Fala aí, Rafael. Uma matéria aqui. O Fundo 157, ele foi criado pelo Decreto-Lei número 157, de 10 de fevereiro de 1967. Por meio dele, era oferecida uma opção aos contribuintes de utilizar parte do imposto de renda devido quando da declaração de ajuste anual de imposto de renda, na aquisição de cotas de fundo administrado por instituição financeira de livre escolha do aplicador, até 1978. Ok? E hoje é denominado fundos de investimento. Existia nessas áreas, as empresas de investimento no Nordeste, no Centro-Oeste, que era Sudan, Finam, Findec, Sudan. Se o Fábio quiser fazer até uma espécie de brincadeira, tá? Digita lá, Fundo 57 no Google e já sai. Joga seu CPF, você vai ver se você tem. Então é tranquilo. No imposto de renda que você devia, você aplicava 1%. Você já ia pagar aquele imposto mesmo. E é muito tranquila a busca desse tem mais uma pauta aqui. Peraí, só um pouquinho. Vamos para frente aqui. Antes de soltar a pauta aí, no parcelamento do Simples Nacional, hoje, na site da Receita, saiu a resolução Comitê Gestor do Simples Nacional, /RCE 116. Ela manda alterar a resolução 94, ela cria o artigo 130C. Ele fala: fica a Receita Federal do Brasil autorizada a, em relação ao parcelamento de débitos do Simples Nacional, inciso 1, é o parcelamento do Simples Nacional, solicitado até 31 de outubro de 2014, fazer a consolidação da dívida considerando-se todos os débitos até a data definida pela Receita Federal. Inciso 2, débitos... Espera aí só um pouquinho, mas a Receita não definiu a data? Débitos do Simples Nacional solicitado entre 1º de novembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015. Fazer a consolidação na data do período, disponibilizar a primeira parcela da emissão e pagamento, não aplicar o disposto no parágrafo 1º do artigo 53. O que é esse parágrafo 1º do artigo 53? É aquela questão lá que ele estipulava 10% de entrada, não é isso? Aquele 10%. Não vai, acredito que vai poder pagar parcela menor. Tinha que pagar 10% do débito, né? Então não vai aplicar... Quando não parcelamento vai pagar, não, só no reparcelamento. Né? Permitir uma desistência e um novo parcelamento por ano calendário com a possibilidade de inclusão de novos créditos. Acredito que em 2014 você vai poder jogar tudo. Nossa, esses aplicativos da Receita, eles inventam demais. Nossa Senhora. Não falou nada aqui, não. Não, ele fala assim, ó, na linha D, permitir uma desistência e um novo parcelamento por ano calendário, com a possibilidade de inclusão de novos créditos. Mas vamos aqui na pauta aqui, transportadora. Vamos ouvir aqui, pessoal. Me ligaram, não sei se vocês têm esse caso, eu posso emitir um conhecimento com remetente e vários destinatários? Como é que é o negócio? Emitir um conhecimento com remetente e vários destinatários. Mas aí é o manifesto. Para mim é manifesto. Porque você tem vários conhecimentos com um manifesto. Não, é um remetente, eu emitir um
um conhecimento de frete, com um remetente e vários destinatários. Tem alguém em casa aí? Mas na onde que vai emitir? Se ele só tem campo para emitir um destinatário? Não, ele tem campo para emitir um destinatário e tem várias notas fiscais, concordo. Mas vários destinatários eu não vi. Bem, aí me fizeram a pergunta e até agora diz um contador que tem essa faculdade. Eu gostaria de ligar para o contador para ver como que faz isso, certo? A próxima aqui? Tem outra? Não. Tem mais algum questionamento aí? Não, né? Então... Cida. Everaldo, nesse caso aí, como é? Espera só um pouquinho, como pessoal. É só um que pouquinho. estaria destinando, que proveito teria esses destinatários? Você emite um conhecimento só para vários destinatários, como é que você vai fazer? Pois é, se for... Não tem como. Não, se for quem vai pagar o frete, certo? É o remetente, não tem problema, né? Certo? Não tem problema fazer. Mas acontece que não tem, não sei como que o conhecimento de frete está fazendo. Tem que ter o remetente e o destinatário. Seria o frete pago, né? Frete pago. Deixa a Cida, parece que é o negócio. É sobre a RAIS do ano passado, 2013. O rapaz que ficava comigo lá, o sócio, ele entregou ela negativa, como se não tivesse funcionário. E tem. Aí agora que os funcionários estão ligando e cobrando que não pegou os PIS, aí eu quero saber se tem como retificar. Tem o recibo, só que informou... Negativa, né? É. Falsificação ideológica. É o funcionário agora que quer pegar a gente. Mas porque a Caixa, pelo menos você apresentando ela atrasada, você está sujeito à multa. Mas eu nunca vi falar que você apresentou a RAIS atrasada e a Caixa pagou o PIS para aquele cidadão. Eles mandam o cidadão receber da empresa o PIS. Então, ela foi entregue no mesmo dia, no dia correto, né? Só que ele entregou sem funcionário. Tadinho. Parece que a pessoa vai no seu trabalho, coloca ela para receber depois. Vai retificar pela Caixa? Ela faz a regularização extemporânea, o funcionário vai receber, só que no outro ano. Da Caixa? Ele não recebe, não é da empresa, não? Não. A RAIS vai processar, mas só que já esse ano não recebe mais, só no ano que vem. Referente a esse período. E retificar a declaração do Simples, que eu fiz a declaração como extinção. Eu até falei com o seu Everaldo, e não sei se ele não entendeu, e nem eu também. Aí porque era de outubro que tinha dado baixa lá na junta, dia 6/10. Aí eu falei para o seu Everaldo, eu não estou conseguindo fazer a declaração de extinção lá. Né, declaração do Simples. Porque ela estou dando baixa na junta e saiu dia 6/10. E no mês 10 eu colocava lá extinção especial e a data, quando eu colocava 6/10, do jeito que estava no contrato social, não tinha... Não, mas você não fez o DBE? Você não fez o DBE? Tinha feito, mas tudo pronto. Só faltava a declaração de extinção do Simples. Que ela é do Super Simples. Pois é, aí eu não queria chegar agora, aí eu queria fazer antes, aí eu não consegui, aí eu peguei por lá, 30 de setembro. Pois aí agora ela ficou indeferindo. Não, aconteceu foi o seguinte, eu fiz um caso desse, dei baixa na empresa, era tudo presumido. Dei baixa na empresa. Aí quando eu fui apresentar a declaração, cadê que eu dá conta de apresentar a declaração? Não pode apresentar a declaração. O que aconteceu? Aí apresentei a declaração por ofício. O fiscal chegou, negou a declaração e ainda reativou a empresa. Eu tive que, ainda paguei mais 750 de multa, tive que reativar a empresa, depois, aí eu apresentei a declaração e dei baixa na empresa e dei baixa em tudo. No caso seu, você deu baixa na empresa, automaticamente o Simples Nacional desapareceu. Você não tem de apresentar mais o Simples Nacional, tem que apresentar antes. A lei fala isso, 30 dias depois, mas vai fazer. Aí eu fui na Receita Federal, falei com o delegado, Everaldo, você está certo. Mas, infelizmente, você vai pagar a multa, a não ser que você entre com o processo.
Eu prefiro pagar os 750 e acabou, pronto. No caso, você vai reativar ela, dá baixa nela, para depois dar baixa de novo. Infelizmente. Está na lei. Está na lei, está desse jeito. 30 dias depois. Para colocar mas acabou sendo PJ. Na declaração do Simples, lá, de extinção, a data, segundo, que está no contrato social. Só que eu ia perder um mês inteiro lá, esperando chegar esse mês agora para aceitar. Aí agora tem como eu retificar? Eu não tentei ainda. Não, mas... Porque eu fiquei com medo de fazer trem errado. Mas a baixa do Simples, eu dei baixa na empresa 17 de setembro e apresentei em outubro a baixa dela, o DAS dela de baixa. A DAS de baixa. De extinção. Agora, extinção. Devia ser normal. Não, mas eu faço assim. Devia ser. Igual no presumido. Vou fazer uma outra manhã que eu dei baixa na empresa agora. Outubro, mas é sempre mês seguinte igual mesmo. Agora, sempre saiu foi. um contrato social com a data lá de 3 de novembro agora. Aí você eu vai apresentar em dezembro. Só em dezembro. Aí eu não dou baixa na rede. Dá baixa, tudo normal. Mas para fazer o DBE aqui não passa, vai. Passa sim, passa, normal. Passa tudo. Tem alguma coisa está fazendo errado. Mas é desse jeito mesmo. Tá? Como é que está a baixa do CNPJ? Apareceu alguma solução que não tem vaga lá? Não apareceu não. Tá difícil. Lá tá ruim. É porque eu pensei que para mim dar baixa no DBE eu precisava dar baixa. Não tem senha. Não tem senha. Aí eu ia esperar 30 mil. Então é porque eu me enganei. Eu pensei que para mim dar baixa no DBE aqui, para juntar as papeladas, eu precisava da declaração de extinção do Simples. Everaldo. Gente, muito obrigada. Amanhã vamos ligar para o secretário da Receita Federal, reclamação lá, não é só ele que está fazendo, várias pessoas estão reclamando. Você não consegue mais, não tem agendamento para baixo, não é isso? E não é de hoje não, ó. Eles têm que arrumar a gente para trabalhar, que eu... Baixa esse empresa de Estado, que tem como baixar só por aquele jeito, mas o resto... Desde o mês passado o povo reclama.